Olá, gostaria de dar boas-vindas a essa nossa conversa para falar de Imabasa. Não sei se minha pronúncia é a melhor, se ela é boa o suficiente, mas o que significa Imabasa? Significa fazer sempre o melhor. Na verdade, de onde vem essa palavra? Ela vem dos valores da instituição da OC, onde a gente acha uma palavrinha escrito excelência. E o que diz a excelência? Fazemos sempre o melhor. Para quê? Para alcançar a maior segurança e o melhor resultado para os nossos pacientes, buscando o quê? Empoderá-los e encantá-los em cada detalhe da sua experiência, né? E é interessante que muitas pessoas se perguntam como fazer sempre o melhor. O que é fazer sempre o melhor? Parece que não é fácil identificar algo para fazer melhor, certo? Não sei se é bem por aí, muito pelo contrário. Vamos revisar nosso dia a dia. Primeiro, imagino que tenhamos que reconhecer que temos um problema, uma oportunidade ou até mesmo um desconforto. Então, o que é ter um problema? O que é ter um desconforto? Se a gente for pensar no nosso dia a dia, por vezes a gente ter um problema pode ser uma dificuldade com, sei lá, uma entrega de uma dieta, por exemplo, em que essa dieta pode ter ido errado para o paciente certo. Quero dizer, um paciente que é alérgico a leite não deveria ter recebido uma dieta com leite. Outro ponto que a gente pode analisar e ver que tem um problema em uma recepção, por exemplo, se um paciente ou um cliente ou uma pessoa está buscando uma informação e ela recebe uma informação errada, ou ela até mesmo recebe uma orientação diferente do que deveria ter recebido, pode direcionar essa pessoa para o andar errado, no lugar errado, ou uma especialidade errada. Outro exemplo, higienização de leitos, que pode demorar mais tempo do que a gente previu, visto que não estavam disponíveis os materiais necessários para realizar essa higienização de forma correta e às vezes no tempo previsto. E às vezes acaba estourando o tempo. Ainda como exemplos, podemos ter também o dia a dia de qualquer pessoa, seja no ambiente administrativo ou no ambiente assistencial, pois a gente também pode nos deparar com o quê? Com dificuldades ou, como muitos preferem falar, problemas. Quais podem ser esses problemas? Se a gente observa pessoas, materiais, informações que são movimentadas, transportadas de forma desnecessária, isso acaba aumentando o tempo de atendimento às pessoas e também aumenta a chance de gerar defeitos e às vezes acaba por gerar mais problemas. Às vezes a gente tem, por exemplo, um excesso de dietas. Se faz mais dieta do que serão necessárias e elas não serão consumidas. O que você faz? Joga fora. Às vezes também temos excesso de material guardado, material de limpeza, medicamentos estocados em excesso, medicamentos com prazo de validade vencida. Às vezes até enviar mais materiais que não serão utilizados nos procedimentos, por exemplo, em uma cirurgia ou alguma limpeza de algum ambiente, né? Às vezes a gente tem outro foco de preocupação ou de desconforto ou de observação que podemos ter é quando a gente tem movimentação de pessoas desnecessariamente procurando alguma coisa, procurando um grampeador, procurando uma vassoura, uma cadeira de rodas. Isso também pode ser um problema, né? Ficar procurando demais. Por vezes, a gente tem algumas pessoas também observam e comentam assim: tudo demora para acontecer, demora para chegar, demora para buscar. Então, a gente pode utilizar esse tipo de observação, né, esse tipo de desconforto, esse incômodo que é uma espera, como uma oportunidade para resolver um problema. Às vezes a gente também está querendo liberar um quarto para internação, por exemplo, e às vezes estamos aguardando uma maca para transporte, às vezes a gente está aguardando uma sala no centro cirúrgico, às vezes está aguardando uma vaga no leito, na recuperação anestésica, aguardando uma alta médica. Não acontece, às vezes, da gente ficar esperando, aguardando, né? Espera é uma das maiores fontes de problema dentro de uma instituição de saúde. Então, se você observar que tem algum lugar que está com muita espera, a gente pode ser também uma oportunidade de resolver um problema. Às vezes a gente conversa com outras pessoas e também escutamos algumas falarem que tivemos que reetiquetar produto, reembalar algum medicamento ou até mesmo refazer alguma atividade que não foi realizada de forma adequada da primeira vez. Isso também pode ser uma oportunidade para resolver um problema. Às vezes a gente está realizando nossos trabalhos, nossas tarefas e às vezes identificamos algum erro
ou algum defeito que acaba, né, atrapalhando a instituição de várias formas. Primeiro que a gente gasta recurso da instituição para gerar o erro. Depois a gente tem que gastar recurso de novo para corrigir esse erro ou até mesmo para reparar um problema que foi gerado. E depois a gente utiliza recursos da organização de novo para lidar com as reclamações do cliente, do paciente ou de outros setores ou da organização como um todo, né? Alguns exemplos que podem ser enxergados aqui: medicamentos errados administrados no paciente, produto colocado em local errado, que acaba atrapalhando o andamento do nosso trabalho, fazendo a gente perder tempo. Então, com base nesses exemplos, nessa conversa, se você enxergou ou se você percebe que existe algum problema, a gente pode começar a pensar em resolver o problema e podemos iniciar o Imabasser, ou seja, fazer sempre o melhor. Mas como que a gente pode fazer sempre o melhor? Existem várias formas e vários métodos para resolver problemas e fazer sempre o melhor. O importante é que a gente adote um caminho que realmente vai resolver o problema e não ficar postergando, ou como se fala aí, né, empurrando para depois a solução ou a resolução do problema. Vamos para resolver. Então, nós utilizamos no hospital um método estruturado que a gente chama de PDCA. O que significa PDCA? PDCA, na verdade, é um ciclo de trabalho repetido ou repetitivo, formado por 4 passos, onde a gente utiliza o controle e a melhoria contínua de processos e produtos, né? Muitas vezes o pessoal até fala que o PDCA é o ciclo de Deming ou o ciclo de Short, que na verdade foi de onde nasceu o estudo, né? Mas o que significa o PDCA? A letra P vem do inglês e significa planejar. A letra D também vem do inglês, é o do, significa executar. A letra C, check, em inglês, significa checar. A letra A, act, significa atuar. O importante é que a gente tenha uma forma, né, de incorporar isso no nosso dia a dia para fazer sempre o melhor. Então, devemos, assim como primeiro passo, identificar um problema de acordo com o que a gente conversou até agora. Em seguida, o que nós temos que fazer? Planejar como que nós vamos resolver esse problema. É claro que nós vamos te ajudar a resolver esse problema de forma estruturada e metodológica. Não é que nós vamos largar, né? E nós vamos fazer o quê? Outros vídeos falando isso de forma mais específica. Para isso, basta você pensar como que você poderia facilitar ou melhorar o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua tarefa e, claro, ajudar os colegas também a realizarem o trabalho de forma mais inteligente e mais rápida, utilizando menos recursos da organização. Na verdade, isso se chama o quê? Melhoria. Isso é resolver problema. Isso é fazer sempre o melhor. Precisamos, então, fazer o quê? Planejar o processo de melhoria que a gente vai executar. Em outros vídeos, nós vamos abordar esses assuntos de forma um pouquinho mais detalhada, aí nós vamos falar um pouquinho do planejar, do executar, do checar. Hoje é uma conversa mais preparatória para depois a gente falar com esse detalhe do PDCA. O importante é que pensemos em planejar uma melhoria. O que é uma melhoria? Resolver problema. Depois nós vamos executar essa melhoria, que é a fase D do PDCA, e depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar se o que a gente pensou, se essa iniciativa que a gente iniciou deu certo, deu resultado. Ou seja, já estamos falando da fase C do PDCA. E por fim, se essa melhoria aconteceu, nós iremos manter essa melhoria e já estamos prontos para fazer uma nova melhoria, que pode ser no mesmo local, né? Fazer uma melhoria no mesmo local de trabalho, ou se você já identificou uma outra oportunidade, trabalhe nesse outro lugar. E se por acaso alguma coisa não saiu conforme esperado? Bom, aí a gente pode iniciar uma ação corretiva para revisar o que fizemos e propor uma melhoria. O importante é que fiquemos sempre atentos se há problemas que possam estar acontecendo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso setor, e a gente pode conversar com outras pessoas que podem ter o mesmo problema, as mesmas dificuldades. E o mais interessante é que muitas vezes outras pessoas já enxergam uma possível melhoria no dia a dia e
e podem contribuir com essa nossa iniciativa de melhoria. Então, pense a respeito do que conversamos hoje e se você já identificou um problema e você quer colocar em prática o Imabasa, assista aos outros vídeos que iremos te ajudar com essa jornada. Nos vemos em seguida. Desejo para todo mundo sucesso!